Oi gente, tudo bem? Meu nome é Daniel, sou professor de Geografia e na aula de hoje, pessoal, nós vamos abordar mais uma temática muito importante para a gente concluir os nossos estudos da nossa primeira apostila, tá certo? Que é um tema da unidade 4, tema 3, com o seguinte enunciado: biomas, biodiversidade e proteção ambiental. Nós vamos tentar discutir um pouco sobre esta polêmica da proteção ambiental, sobre as dificuldades que elas vêm encontrando hoje e sobre a importância de se preservar o meio ambiente, tá certo? Então presta atenção na aula que nós vamos dar início ao nosso conteúdo. Gente, primeiro de tudo, vamos tentar relembrar um pouco da aula passada, tá certo? Nós vimos em algumas aulas atrás sobre a interação desses três elementos aqui: atmosfera, hidrosfera e litosfera. A atmosfera, a parte que está acima das nossas cabeças, tá certo? Hidrosfera está ligada à água, beleza? E litosfera está ligado a chão, a rocha, beleza? Todos esses três interagindo, eles vão formar a biosfera. Biosfera, pessoal, nada mais é do que a junção desses três elementos, onde é possível existir vida no planeta Terra. Sem a junção desses três, ou com a ausência de um dos três, a biosfera dificilmente seria possível. E o que é a biosfera mesmo, professor? Vamos relembrar aqui. Está ligado ao quê? Os animais, os solos e as plantas. Todos eles interagindo. Todos eles aqui vão interagir com todos eles aqui. Eles vão formar uma cadeia, um ciclo. Cada um dependendo do outro, da dinâmica do outro. Beleza? Vamos supor, o ciclo da água está ligado também com a atmosfera, com a hidrosfera. Os dois estão interligados. Se você corta um dos dois, essa dinâmica vai ficar cada vez mais prejudicada, entendeu? Então, talvez não existisse plantas, não existisse animais, os solos seriam pobres, tá certo? Talvez nem existissem solos, devido à falta da erosão, graças à chuva, realizada pela chuva, pelas águas. Beleza, pessoal? Então, todos esses elementos têm que se interagir. Se eles não se interagirem, entre si, vai ocorrer uma quebra desse ciclo, beleza? Prejudicar a vida no planeta Terra. Mas, para tentar entender melhor, pessoal, acompanhe no primeiro slide, beleza? Nós vamos ler junto com o nosso material. Neste tema, serão examinados elementos da biosfera, a esfera da vida, está ligada a solos, plantas e animais, que surgem em contato entre as demais esferas. Serão estudadas também urgências ambientais que afetam esse domínio da natureza. Pessoal, outra coisa que eu devo alertar vocês antes da gente se aprofundar nesse conteúdo é o seguinte: proteção ambiental, pessoal. Preservar o meio ambiente, ter uma dinâmica coerente com o que o meio ambiente pode oferecer para a gente. Como assim, professor? A gente não pode consumir mais do que é oferecido para a gente, porque vai ter uma quebra desse ciclo, vai ter uma quebra dessa dinâmica, entendeu? Se vai ocorrer uma quebra, em algum momento, essa cadeia ela pode partir para o nosso lado. Se partir para o nosso lado, meu amigo, a gente está ferrado, entendeu? Enfim, pessoal, esses três elementos precisam interagir. O meio ambiente, pessoal, nós somos extremamente dependentes do meio ambiente, do meio onde nós vivemos, da interação deles aqui, ó, solos, animais e plantas. Por quê? Eles vão formar uma espécie de cadeia, cada um com uma responsabilidade diferente dentro dessa cadeia, tá certo? Sem uma diferenciação, uma dinâmica dos solos, nós não teríamos determinado tipo de vegetação, nós não teríamos determinados tipos de animais, nós não teríamos algumas plantas. Tá certo, pessoal? Então, para você ver como eles estão estreitamente ligados. Entendeu? Nós vamos ver também, pessoal, qual a importância. Daqui já dá para perceber um pouco da importância de se preservar todos eles. Não basta você, cuida dos animais.
mas esquece os solos e as plantas. Os animais também são dependentes dele, principalmente os que vivem no meio selvagem, que é a maior parte dos animais que nós podemos pontuar no mundo estão no meio selvagem. E são poucos animais que o ser humano conseguiu domesticar, conseguiu utilizar a força, a carne, algumas coisas que os animais têm, que o ser humano conseguiu aproveitar deles. Entendeu? São pouquíssimos animais que têm essa capacidade de oferecer esses elementos essenciais para a vida do ser humano. Por exemplo, os animais, o agasalho, dão gordura, dão o alimento. Tá certo, pessoal? Por isso que são a menor parte deles que oferece isso. A maior parte deles são animais selvagens. A maior parte, pode ter certeza absoluta. Beleza, pessoal? Então, se você não preserva os diferenciados tipos de planta, de vegetação que existem no mundo, os animais, eles podem se sentir prejudicados com isso. Eles podem não, eles vão se prejudicar com isso. Algumas espécies podem sumir. Tá certo? Solos. Se você cortar as plantas, os solos eles podem ficar mais pobres, mais expostos. Tá certo, pessoal? Então, tudo está estreitamente interligado. Beleza? Vamos lá, vamos avançar. Pessoal, vocês podem acompanhar no material de vocês, como podem acompanhar aqui nessa figura desenhada por mim. Que é o seguinte, pessoal. Trouxe aqui um esboço do que seria o globo terrestre planificado. Beleza, pessoal? Nós vamos destacar algumas áreas desse globo. Quais são essas áreas? Seguinte, algumas áreas que são de verde e outras de azul. Essas áreas, pessoal, representam as de verde. Vou colocar aqui. As de verde são as florestas tropicais. E as de azul são as florestas temperadas. Beleza, pessoal? Isso que eu tentei destacar aqui nesse desenho, nessa figura aqui. Tá certo, pessoal? Onde vocês podem observar onde existe a maior presença de floresta tropical? Próximo à linha dos trópicos. Próximo à linha do Equador. Beleza, pessoal? Um exemplo aqui. Floresta amazônica, floresta do Congo, na África. E também aqui em parte da Indonésia. Você pode encontrar este tipo de floresta. Muito comum nas regiões próximas aos trópicos. Tá certo? Mas, professor, me explique, por que essas florestas tropicais são comuns aos povos trópicos? Seguinte, pessoal, lá tem uma presença de luz enorme, tá certo? Uma presença de luz enorme, que vai diferenciar as florestas tropicais das temperadas. Por quê, professor? Lembre-se bem, o globo, pessoal, ele tem uma certa inclinação. Vão existir pontos que vão receber mais luz e outros vão receber menos luz. Beleza? Nós já vimos isso. Onde vai ser o local do globo terrestre onde se vai receber mais luz do Sol? Principalmente nas regiões próximas à linha do Equador. Próximo aos trópicos. Regiões tropicais, regiões equatoriais. Quanto maior for a disponibilidade de luz solar, maior vai ser a diversidade de vegetação, a diversidade animal, a diversidade de solos. Tá certo, pessoal? Por quê? Porque vai ter uma dinâmica diferente. A parte energética vai ser muito maior do que em qualquer outra região do planeta. Por exemplo, aqui nós temos uma diversidade de vegetação enorme. Se a gente fosse catalogar, dava milhares e milhares de espécies diferentes em uma mesma região. Só que, quanto mais próximo às zonas temperadas, mais próximo aos polos, nós vamos ter uma diversidade cada vez menor. Por quê? Vão ficar as espécies mais adaptadas.
nem todas vão se tornar adaptadas, nem todas vão conseguir resistir às intempéries, nem todas vão conseguir resistir à falta de luz solar, tá certo? Então, floresta temperada, floresta boreal, elas vão estar adaptadas a determinadas regiões do planeta, principalmente próximo aos polos, beleza? Principalmente próximo ao Polo Norte, é o que a gente vai destacar mais. Beleza, pessoal? E a linha do Equador, região onde vai receber mais luz, onde a quantidade de energia vai ser muito maior, e essa quantidade de energia vai ser aproveitada, pessoal, pelos animais, pelos solos, pelas plantas, fazendo com que eles tenham uma diversidade gigantesca dentro dessa região. Floresta amazônica, só aí das notícias que nós temos da floresta amazônica, nós podemos tirar um pouco dessa conclusão, da diversidade que existe lá. Tá certo, pessoal? São milhares e milhares de tipos de planta que existe naquela região. Vai ter uma riqueza enorme. Além da quantidade de florestas, nós podemos destacar também a disponibilidade de água. Lembre-se, pessoal, da última aula passada. 12% da água doce do planeta está no Brasil. E vamos dar um destaque muito grande para a região da Amazônia. Por que a região da Amazônia? Nós temos a bacia hidrográfica da região Amazônia, ou seja, conjuntos de rios e afluentes que vão abastecer o principal canal de escoamento do rio Amazonas, tá certo? E essa parte da bacia hidrográfica vai cobrir cerca de 45% de todo o território brasileiro, só com a bacia hidrográfica do rio Amazonas. Aí você tira a importância que essa região do país, essa região do globo tem para todos nós, não é, pessoal? Lembre-se bem, essa região ela tem uma diversidade gigantesca. Lembre-se outra coisa, uma dica muito importante: quanto maior a disponibilidade de água líquida, 12% do planeta está só no Brasil, quanto maior a diversidade, a disponibilidade no caso, maior vai ser a diversidade, maior a probabilidade de acontecer a vida, de surgir a vida. Então as espécies animais, elas vão ficar cada vez maiores, em maior quantidade. Tá certo, pessoal? Nós temos que destacar essas regiões aqui. A gente fala aqui mais da Amazônia porque faz parte do nosso país, então não tem mal nenhum a gente falar deles, beleza? Mas existem outras regiões do planeta que estão nessa mesma categoria. Regiões no continente africano, no continente asiático, beleza, pessoal? Todos eles vão ter seu grau de importância. Lembre-se bem, ó, as chuvas no continente asiático estão ligadas à hidrosfera, às monções. As monções são chuvas extremamente fortes, pessoal, em grande quantidade em um tempo curtíssimo, tá certo? Pode provocar alguns desastres, isso é normal, porque chove tanto, é uma quantidade muito enorme que a população não está preparada para receber essa quantidade de chuvas, beleza? Mas praticamente anual. E um destaque aqui para a Índia, eles dependem muito dessas monções para o abastecimento dos seus corpos hídricos, beleza? E quem é o grande responsável por essas monções, a grande quantidade de umidade na atmosfera? As florestas que estão aqui, ó, próximo aos trópicos, próximo à linha do Equador, beleza? Daí você tira a importância dessas florestas, pessoal, para eles. Será que o Brasil tem? Será que só na Amazônia chove todo dia graças às florestas? Não, pessoal, a umidade que é da Amazônia, ela também vai fazer um percurso que vai abarcar parte do Brasil, principalmente na região sudeste, que é uma região onde a maior parte do globo é de deserto. Só que no Brasil ele vai se destacar com uma diversidade vegetal gigantesca. Por causa de quê? Por causa da umidade lançada na atmosfera, graças à diversidade de plantas, de vegetais que existe nessa região próxima aos trópicos, próxima à linha do Equador. Beleza, pessoal? Aí você tira a grande importância que essas florestas, essa biosfera tem para a gente, para a manutenção da vida, para a manutenção da vida do globo. Beleza, pessoal? Vamos lembrar disso. Tudo é importante.
qualquer coisa que existe no globo não está lá por estar. Ele tem o seu grau de importância. Ou seja, para servir de combustível, ou seja, para consumir esse combustível. Beleza? Está entendendo? É bem por aí que nós vamos seguir. Observe isso aqui, vamos lembrar disso aqui. Observe no material de vocês, observe no livro de vocês. Beleza? Agora nós vamos avançar para o próximo slide. As florestas estão sumindo? Vamos ler. Ao tratar da biosfera, fala-se de plantas, animais e solos e suas múltiplas interações entre si e com o meio físico. Hoje, as atenções estão voltadas às florestas tropicais, de grande biodiversidade, que sofrem com queimadas e desmatamentos. A Organização das Nações Unidas, a ONU, tem feito sucessivos alertas sobre a devastação dessas florestas. Beleza, pessoal? O que ele quis falar aqui pra gente? Antes, pessoal, vamos lembrar que esta região é de grande importância. Por quê, professor? Devido à grande quantidade de energia solar absorvida e reaproveitada neste ambiente. Como é que é reaproveitado, professor? Energia solar vai contribuir para a fotossíntese, vai contribuir para a diversidade vegetal e animal. Tá certo, pessoal? Quanto mais energia solar, maior vai ser a diversidade encontrada nessas regiões. Mas o ser humano, os governantes, as partes mais ricas do planeta, elas estão explorando de forma indiscriminada essas regiões, devido às suas riquezas, sua disponibilidade de riquezas naturais. Beleza, pessoal? Isso acontece de forma muito comum em todos os ambientes onde esse tipo de vegetação, esse tipo de floresta se encontra. Tá certo? Isso é comum. Devastação ligados a queimadas, a corte da sua vegetação nativa. Tudo isso vai contribuir para diminuir esta biodiversidade, para prejudicar as interações que a biosfera tem com esses outros elementos. Beleza? Se for prejudicado, esses outros elementos também vão perder, pessoal. E quem mais vai perder são os elementos ligados diretamente à biosfera. Os animais, nós podemos os incluir como os animais também, porque nós fazemos parte dessa cadeia. Nós dependemos do solo e das plantas, assim como qualquer outro tipo de animal. Beleza? E se você consegue quebrar esse ciclo com o desmatamento ou com as queimadas, todos nós vamos sair perdendo com isso. Tá certo? Todos nós vamos ser prejudicados de alguma forma. Porque quando quebra o ciclo, como já falei anteriormente, pode quebrar para a gente também. A gente pode não estar preparado para as consequências disso. Entendeu, pessoal? Então a gente tem que tentar preservar, conviver da forma mais ideal possível, a forma mais equilibrada possível. Mas, professor, por que acontecem as queimadas nessa região? Por que acontece o desmatamento? Pessoal, vamos lembrar das últimas aulas sobre a interação do ser humano com o meio ambiente. O ser humano, pessoal, ele passa a interagir de forma predatória, de forma a explorar os recursos até o seu limite. E o planeta Terra, pessoal, ele precisa de um tempo para repor todos esses recursos, para que a gente possa consumir novamente. Beleza? Se os seres humanos não respeitam esse tempo, nós vamos ser prejudicados em algum momento da história da evolução do planeta Terra, em algum momento da vida. Entendeu, pessoal? Por exemplo, o ser humano ele precisa cada vez mais de ambientes para plantar, fazer suas plantações. Porque a quantidade de pessoas, que era a quantidade X, agora vai ficar igual a 10x. E daqui a 20 anos vai ficar 20x. E aumentando exponencialmente. Beleza? Isso, pessoal, vai demandar mais recursos. O recurso que era X vai ter que ser 10x também. Porque senão não vai acompanhar. Alguma parte da população global vai ficar sem alguma coisa. Entendeu? Então, se a demanda aumenta, e o mercado tem que ir atrás de atender essa demanda. Só que, na parte natural, ele tem o seu próprio ciclo. Ele tem que seguir esse ciclo. Se ele for quebrado, ele não vai ter tempo de repor.
para que a gente possa consumir no futuro e possa crescer de forma natural, de forma menos predatória. Só que isso não acontece, pessoal. Nós vamos consumindo cada vez mais os recursos, sem dar tempo deles se renovarem. Enquanto a gente ficar aqui em 40x, vai chegar um momento que a partir do recurso vai estar 20x ainda. Entendeu? A conta não vai bater. O ser humano ele precisa desses recursos. Mas ele vai agindo de tal forma que vai acabando com os outros recursos que estão em conjunto com a natureza, estão em equilíbrio com a natureza. Por exemplo, para aumentar a quantidade de alimentos produzidos, ele, em vez de ir nas regiões necessárias, suficientes, ele vai avançar cada vez mais nessa região onde tem floresta, onde tem disponibilidade de água, diminuindo assim a dinâmica desses ambientes. A quantidade de chuvas aqui na região amazônica é muito alta, é diária. Só que vocês podem prestar atenção nos noticiários, eles já vão destacar aqui que vão existir períodos de seca numa região dessa. Imagina uma região que é acostumada a chover todo dia, aí de repente para de chover. E aí? Vai ter consequências, principalmente para onde? Para essa região aqui, que em outras partes do globo era para ser um deserto. E ela é alimentada, tem uma dinâmica diferente por causa da umidade, da vegetação da região amazônica. Se essa umidade na atmosfera diminui, a quantidade de chuvas nessa outra região, que era para ser um deserto, diminui. E vai contribuir para que essa região fique cada vez mais seca. Tudo isso, pessoal, vai contribuir para que essa dinâmica da biosfera quebre. Se essa dinâmica quebrar, pessoal, a gente vai quebrar também. Beleza? Seguinte, vegetação, desmatamento vai ocorrer cada vez mais, de maneira cada vez mais forte. Por quê? Para aumentar a quantidade de áreas agricultáveis, áreas de criação de pasto. Beleza? Isso vai ser bom? A gente vai ter alimento, professor. Sim, vai ter alimento, mas até quando isto vai acontecer? Nós temos que pensar bem nisso. Porque vão existir momentos, pessoal, que a gente vai ter um alimento, mas no futuro não vai ter água suficiente para conseguir manter isso. Não vai ter chuva suficiente, vai ter um clima cada vez mais difícil de lidar, difícil de conviver. As mudanças climáticas vão ficar cada vez mais evidentes. Entendeu, pessoal? É por isso que não se deve quebrar essa dinâmica, ou tentar diminuir o nosso impacto no meio ambiente. Porque, como nesse slide destaca, como no livro de vocês destaca, as florestas estão sumindo. É o que foi uma pergunta? Mas não, é uma afirmação. Elas estão sumindo, para dar lugar a outro tipo de cultura humana. E quando você tira as plantas, os animais vão sumir também, porque eles são dependentes desse tipo de vegetação, eles são adaptados a esse tipo de local. Se você tira as plantas que alimentam um determinado tipo de animais, eles vão entrar em decadência, eles vão sumir. Beleza, pessoal? Essa dinâmica ela tem que ser respeitada. Mas, enfim, vamos avançar no nosso conteúdo, beleza? Pessoal, aqui nesse slide, no livro de vocês, também vai destacar a seguinte coisa, que este processo de devastação, de exploração dessa parte de plantas que existem na biosfera, vegetação, no caso, ela já foi explorada, está sendo explorada a longo prazo. Beleza? Não é de agora, o século XXI é um século de destaque. Claro, está sendo destacado agora devido à grande quantidade de áreas que vão perdendo sua parte natural e vão dando espaço para outros tipos de culturas humanas. Mas só que há muitos e muitos anos atrás, o ser humano já vem praticando esse tipo de atitude. Só que em menor escala. Para a sua sobrevivência, para a sua subsistência. Só que aqui, pessoal, ele vai destacar no continente europeu, principalmente onde tem essa zona de floresta temperada. Vamos ver o slide. Floresta temperada e boreal, ou taiga, é de menor biodiversidade. Elas foram devastadas para obter lenha e madeira para a construção e dar lugar a assentamentos humanos.
beleza? Locais, pessoal, da Europa e parte da Ásia, da Eurásia, eram florestas. Simplesmente eram florestas que elas foram sendo devastadas, foram sendo destruídas para dar lugar à casa, à fábrica, a ruas, asfalto, beleza? Uma dinâmica que existia nesse continente, ele foi sendo quebrado conforme os anos foram se passando. A quantidade de pessoas foi aumentando naquele local e a demanda por esses recursos naturais foi aumentando também, beleza? Mas chegou um momento onde não aguentou mais, não dava para depender somente do que existia no continente europeu. Tanto é que os europeus iam em outros locais, outros continentes, em busca de matéria-prima, em busca de locais para moradia, porque somente o continente europeu não conseguia sustentar o modo de vida daquela época, de 100, 200, 300 anos atrás. Tá vendo, pessoal, como o modo de vida do ser humano ele é prejudicial ao meio ambiente, principalmente se ele for um modo de vida muito exploratório. Tá certo? Mas, seguinte, pessoal, outra coisa que nós vamos destacar nesse processo antigo é da primeira revolução industrial. Primeira revolução industrial. A primeira revolução industrial, pessoal, usou um combustível. Combustível. Qual foi esse combustível? Foi o... Vou colocar aqui. Carvão. O carvão, pessoal, foi amplamente utilizado naquele período para movimentar fábricas, máquinas ligadas às indústrias, ligadas à agricultura, ligadas aos meios de transporte, navios a vapor, tratores a vapor, trens a vapor, fábricas que se moviam através da força da queima do carvão, tá certo? Então, o carvão, pessoal, naquela época foi amplamente utilizado como meio de combustível. As pessoas eram dependentes do carvão, até mesmo para as coisas básicas de casa, para aquecer a casa durante o inverno, para fazer o seu alimento. Eles precisavam do carvão. Então, ele foi amplamente utilizado. Então, essa floresta temperada, a floresta taiga, ela foi sendo devastada conforme os anos foram se passando, conforme a quantidade de pessoas no continente europeu foi aumentando e as exigências por recursos também. Beleza? Tudo isso vai ter um reflexo no que hoje é a Europa, no que hoje é a floresta temperada europeia. Como ele falou aqui, ela tem uma menor biodiversidade. Lembre-se no começo da aula, por que tem uma menor biodiversidade? Devido à menor quantidade de luz solar que lá recebe. Vai ficar somente o tipo de vegetação, o tipo de animal mais adaptado àquela região, mais adaptado àquela situação. Beleza? Pronto, beleza. E outra coisa que ele vai destacar aqui, que esse tipo de floresta é mais extensa na Suécia e na Noruega e também um destaque para a Finlândia. Beleza? Pessoal, agora acompanha comigo no material de vocês. Vamos dar uma lida no nosso slide, beleza? O que se perde com o desmatamento e as alterações dos biomas? Além da redução da biodiversidade, espécies animais sofrem com a perda de seu habitat, como o orangotango das matas da Indonésia, como os felinos e outros animais de grande porte de florestas tropicais e savanas, ou ainda peixes de água doce e pássaros. Há outros agravantes. A vegetação deixa de oferecer os chamados serviços ambientais que contribuem para a vida e o equilíbrio natural. As florestas tropicais armazenam carbono, ajudam a regular o clima, através da evapotranspiração e temperatura, e protegem o solo. Manguezais, matas, estuários são criadores de espécies marinhas que filtram a água e são pousos de aves migratórias. Beleza, pessoal? O que ele vai destacar aqui pra gente? De que esta quebra, esse ciclo do equilíbrio natural, se esse equilíbrio ele for quebrado, pendendo mais para um lado ou mais para outro, todo mundo vai sair perdendo, beleza? Mas principalmente a parte mais sensível da biosfera. Qual é a parte mais sensível? Aquela que demora mais tempo a se adaptar. O ser humano ele tem uma capacidade de adaptação incrível, ele se adapta a qualquer região do planeta. Tanto é que existem
desde o deserto do Saara até mesmo no Alasca, pessoas morando lá sem problema nenhum, conseguem viver sem problema nenhum. Elas são adaptadas, se adaptam. Só que isso não acontece em todo o reino animal, beleza? Tem alguns animais, pessoal, que eles, se a mudança da alimentação deles ocorrer, não tem mais um tipo de alimento, ele vai ter que procurar outro. A maior parte desses animais vai sumir, infelizmente. Por que vai sumir? Porque eles demoram um certo tempo para se adaptar. Ou eles vão sumir e vai dar chance a outro. Mas vamos pensar, se um animal aqui some, aí outro que dependia dele, que é maior, ele vai sumir também, porque ele não vai ter alimento, entendeu? Se você quebrar essa cadeia, se quebrar esse equilíbrio, todo mundo vai sair perdendo. Imagina um ser humano consome esse animal, aí ele não vai ter mais porque ele não tem como se alimentar naturalmente, entendeu? Todo mundo sai perdendo. Aí o ser humano vai ficar com fome. Partes dele vão ter que sumir, ou vão ter que se adaptar à nova realidade, o que é bem difícil. Convenhamos, é difícil. Por exemplo, uma pessoa que depende da agricultura, de repente, o local onde ele mora não tem mais chuva, o ciclo de chuvas ele diminuiu drasticamente, os animais que ele caçava ou que ele cuidava no seu local de habitar, ele simplesmente não consegue cuidar mais devido à falta da disponibilidade de água. Não tem mais água disponível. E aí? Aí esse ser humano vai ter que se submeter a outro tipo de situação para tentar sobreviver no mundo. Ele pode vender sua mão de obra, ele pode ir para as grandes cidades, mas ele vai deixar de seguir sua vida como ela era devido a problemas nesse ciclo aqui, problemas na biosfera, tá certo? Para você ver como é prejudicial, como é difícil lidar com essas mudanças. Apesar da capacidade do ser humano de se adaptar, também é difícil para ele. Por exemplo, pessoal, se a temperatura do globo aumentar cada vez mais devido ao devastamento das florestas, já que as florestas também servem como um meio para captar o carbono da atmosfera, se a temperatura do globo aumenta, essa parte aqui onde tem gelo, vai ter um aumento também de temperatura. Se tem um aumento de temperatura, vai derreter mais. E as regiões que ficam próximas aos mares, elas vão sofrer com isso como? Quando a camada de gelo derrete, aumenta o nível dos oceanos. As regiões mais suscetíveis são aquelas ilhas, são as regiões litorâneas. Se você mora na região litorânea, você pode observar como isso vai acontecendo. Vão existir regiões que vão ser cada vez mais consumidas pelo mar, pelo avanço do mar. Entendeu? Isso é comum? Não é comum. Devido às ações humanas, isso vai se tornando cada vez mais frequente. Tá certo? Antigamente não, era a dinâmica natural, só que com as ações humanas isso se potencializou. Beleza? As partes mais sensíveis, elas vão sofrer cada vez mais. Isso vai ser prejudicial, por isso que esse equilíbrio natural deve ser buscado. É tratado na ONU, tratado em diversas organizações internacionais. Beleza? De forma indireta, como eu falei aqui, florestas tropicais, se ela perder espaço, ela vai deixar de lançar umidade na atmosfera e vai deixar de chover em determinadas regiões. Beleza? Isso aí que vai ser muito difícil de mudar, a não ser que seja reflorestado, seja preservado, mas com o andar da carruagem, pelo que nós vemos hoje, as notícias que nós temos, elas são desanimadoras, não é? A cobertura vegetal da Amazônia vai diminuindo cada vez mais, o ciclo de chuvas ele vai diminuindo cada vez mais, a exigência por esse recurso vai aumentando cada vez mais, entendeu? A gente tenta achar um equilíbrio, mas só que está totalmente desequilibrado. A gente tenta voltar um pouco para adaptar o nosso modo de vida ao clima da Terra, mas não dá. É difícil, é muito difícil. Mas isso vai ter consequências no futuro. Por isso que nós perdemos muito com o desmatamento dos biomas. A biodiversidade perde, nós perdemos. Certo? Vamos avançar. Preservar. Por qual motivo? Conforme a ONU,
são várias as categorias de serviços oferecidos por biomas e ecossistemas. Reguladores de funções vitais, como controle de chuvas, regulação de estoques de carbono e etc. De provisão, oferta de madeira, de peixes, de plantas medicinais e etc. E de suporte, que é a garantia de processos essenciais, como a formação dos solos e o crescimento das plantas. Beleza? Por isso que nós devemos preservar os biomas, pessoal. Ele vai oferecer de forma direta ou indireta todos os recursos necessários para a manutenção da nossa vida. Estão entendendo? Então eu consigo compreender de como é importante para a gente. É muito importante você conseguir preservar. Outro tipo de bioma que vai sofrer muito, como eu já destaquei, são os biomas que ficam mais próximos ao litoral. Eles são muito sensíveis às mudanças climáticas. Tá certo? Se ocorre um aumento da temperatura, vai ocorrer também um aumento do nível do mar. O grau de salubridade dessas regiões vai aumentar e eles vão ter mais dificuldade de filtrar essas impurezas que vêm do oceano ou que vêm do continente. Tá certo? Se essa parte de estuário, que fica próximo ao litoral, entre a divisa do litoral com a região de praia, de mar mesmo, ele sumir, a região de estuário sumir, a vida animal que tem naquela região, que é muito grande também, independente daquela região, vai sumir também, vai sofrer com as consequências. Ele destaca aqui que também já essa região de estuário é uma região de um berçário, um local de descanso para aves migratórias, é um berçário para algumas espécies de peixe. Beleza, pessoal? Isso tem que ser destacado, porque nós consumimos uma espécie animal dessa. Ah, professor, está falando que é só porque a gente consome e a vida deles. Não, a vida deles também importa, claro que importa. Só que a manutenção dela vai servir para a gente também, entendeu? Já que nós somos consumidores, nós precisamos disso para sobreviver. Aí, pessoal, daí você tira da grande importância dos serviços que os biomas oferecem para nós, os seres humanos. Nós precisamos dele para manutenção de nossa vida. Beleza? Tem vários biomas no Brasil e parte deles são desconsiderados, são desprezados. Por exemplo, vou pagar aqui. Caatinga. É um bioma exclusivamente brasileiro, pessoal. Tá certo? Exclusivamente brasileiro, com vegetações endêmicas. Mais à frente eu vou explicar o que é endêmico, beleza? Não nessa parte. Mais à frente eu vou explicar. Tem animais adaptados. É uma das regiões de clima semiárido mais ocupadas do planeta. Tem seu grau de importância. Beleza? Só que é totalmente desprezado. A vegetação da Caatinga praticamente já perdeu, acho que uns 40% da mata original, porque a população mesmo não leva em consideração que aquilo ali é uma mata, que ela tem a sua dinâmica, tem a sua importância. Mas é mato seco, não, derruba, faz lenha, não importa. Mas tem animais que são dependentes. A própria Caatinga, os solos da Caatinga são dependentes dele. Vai diminuir o grau de impacto da água, vai proteger os solos que são ricos em nutrientes, é um dos mais ricos do Brasil. Tá certo, pessoal? Isso tem que ser levado em consideração. Outro local. Cerrado. Cerrado já perdeu mais de 50% da vegetação nativa. Perdeu para quem? Para soja. Para soja. Mais uma vez a soja. Ela está aqui substituindo a vegetação nativa do cerrado. Mas, professor, por que só? Por quê? Você tem o costume de comer soja? Porque eu tenho certeza que a maioria dos brasileiros não tem esse costume. O brasileiro é acostumado a comer arroz, feijão. São os grãos mais comuns, né? Arroz, feijão, milho. Beleza? É comum. Só que a gente tem um destaque muito grande na produção de soja. Só que a soja, que desmata o cerrado, que quebra esse equilíbrio, ela é plantada exclusivamente para ser vendida para os pecuaristas, tanto do Brasil quanto em outras partes do mundo. Por quê, professor? É o seguinte, vão existir locais que não vão ter disponibilidade para plantar
alimentos para dar de comer para os seus animais. Estão entendendo? Aí eles vão comprar de quem produz. Quem produz muito? Brasil. O Brasil não vai atender somente o mercado brasileiro, mas sim o mercado internacional. Os Estados Unidos vão comprar soja brasileira. O Paraguai vai comprar soja brasileira. A China vai comprar soja brasileira. Para que eles vão comprar soja brasileira? Para servir de ração para os seus animais, para a produção de animais nesses países. Estão entendendo? A gente perde um de nossos biomas, a gente gasta uma quantidade enorme de água para conseguir sustentar a produção de soja. Tem que gastar. Vai perder grande parte da vegetação nativa, sendo que o Cerrado é responsável pela nascente de vários rios brasileiros. Vamos dar um destaque aqui ao Rio São Francisco. Ele nasce na região do Cerrado, pessoal. Tá certo? Aí você tira a importância do Cerrado para o Nordeste brasileiro, na região de Caatinga. Porque é o maior rio, a maior bacia hidrográfica da região Nordeste é a do Rio São Francisco. Ele serve como abastecimento hídrico, como para manutenção de culturas, de peixe, tá certo? Para plantações que ficam ao redor do rio, para o abastecimento de grandes cidades, a exemplo mesmo de Campina Grande, é um exemplo de cidade que é gigantesca e que é abastecida pelo Rio São Francisco. O Ceará, a parte do Ceará também é abastecida pelo Rio São Francisco. Se acaba com a dinâmica do cerrado, que já acaba com 50% do cerrado agora é soja, aí, meu filho, vai quebrar esse equilíbrio, tá certo? O equilíbrio ele vai ser cortado. Então, o que vai acontecer? Será que o São Francisco vai ter esse aporte hídrico que ele tem hoje? Isso é algo para a gente se pensar. Beleza, pessoal? Mas vamos avançar aqui. Pessoal, agora acompanham comigo no material de vocês. Eu vou dar uma lida aqui, vocês também prestem atenção, tá bom? Entre as áreas com elevada biodiversidade, que precisam de proteção por abrigar espécies endêmicas e pelos riscos que correm, estão algumas florestas da Indonésia e de Madagascar, da África Central e também da Amazônia, a Mata Atlântica brasileira, além da Mata dos Andes, beleza? Todos esses locais que foram destacados aqui abrigam espécies endêmicas. Mas o que é espécie endêmica, pessoal? Seguinte, endêmico significa nativo, próprio de um determinado lugar. Pode ser espécie, organismo ou população, tá certo? Um tipo de vegetação endêmica que nós temos aqui na região Nordeste, a carnaúba, é muito comum na região Nordeste, tá certo? Ela é endêmica dessa região. O cajueiro é outro, presença também de cactos, é endêmica nessa região, ou seja, que ela é nativa, ela é própria da região Nordeste. É muito comum você encontrar carnaúba. Se um dia vocês conseguirem vir para a região Nordeste, for chegar aqui de avião, vocês podem observar na janelinha. Quando você estiver chegando em qualquer canto da região Nordeste, a presença está carnaúba, dando destaque muito grande para a Paraíba e para o Ceará. Tá certo? Esses locais, pessoal, a presença de carnaúba vai ser marcante, muito marcante. Tanto é, não sei se vocês sabem, uma curiosidade para vocês, a empresa aqui, Johnson & Johnson, ela se estabeleceu aqui na região Nordeste para explorar a cera da carnaúba. Explorar a cera da carnaúba para quê? A maioria dos produtos da Johnson & Johnson, antigamente, necessitavam desse tipo de cera para fazer tudo que eles faziam, para fazer lustramóveis, para fazer cera para carro, para fazer uma série de produtos que o empresário lá da Johnson & Johnson fabricava para vender para o resto do mundo. Onde é que era encontrado? No Ceará. Tanto é que uma das primeiras fábricas que ele colocou fora dos Estados Unidos foi no Ceará, para explorar diretamente a carnaúba aqui no Brasil. Beleza? Primeira fábrica em Maranguape.
Tanto é que eles têm uma tradição de vir para o Brasil de avião, assim como o primeiro empresário da Johnson & Johnson fez, para fazer esse mesmo caminho, para saber como é que foi. E eles passam naquela região, o cara ficou extremamente impressionado, porque nos Estados Unidos não tem. E aqui tinha uma abundância tão grande, só que o povo não sabia das potencialidades. E já como ele utilizava para ter lucro, para fazer seus produtos, ele ficou abismado com a quantidade de cannabis que tinha e com o que ele poderia produzir através disso. Tanto é que agora, pessoal, é uma das maiores empresas do planeta. Beleza? Agradecer muito as espécies endêmicas aqui da região Nordeste brasileira. Beleza, pessoal? Aí você tira. E qual a importância de se preservar esses locais? Se ele fosse derrubar as carraúbas, ele não tinha como repor em tempo suficiente. Tinha que preservar, tinha que explorar da forma correta. Tá certo, pessoal? Ele fez isso, conseguiu ter muito lucro naquele período. Tanto é que eu coloquei, para vocês que não conhecem, coloquei algumas imagens aqui da carnaúba, de como é a carnaúba aqui na região Nordeste. É muito comum, principalmente nas regiões onde tem a presença de água. Onde tem água, por exemplo, um rio, uma lagoa, no lado do rio, do lado da lagoa tem a carnaúba, até mesmo dentro, beleza? Porque ela precisa de água. Onde tem água, ela vai estar nascendo, principalmente aqui na região Nordeste, beleza? Lembre-se disso. O que é endêmico? Algo nativo, algo que é muito comum e tem somente naquela região. Algo endêmico fora da região Nordeste? Tem coisa. Podemos destacar aqui a jabuticaba, que é a região Sudeste, beleza? É comum lá. Piqui, também é comum na região Sudeste, principalmente na parte de Minas Gerais. Tá certo, pessoal? Aqui na região Nordeste temos outro, que é umbuzeiro, tá certo? Que é usado para fazer doce, na alimentação das pessoas aqui da região Nordeste. Tranquilo? Lembre-se disso. O que é endêmico? Algo ativo. Vamos avançar agora, pessoal. Acompanhe comigo no slide, tá certo? As convenções sobre clima devem buscar avanços na proteção de florestas, já que queimadas agravam o efeito estufa. Cabe aos países criar uma unidade de conservação, parques, reservas, estações ecológicas e etc. E terras indígenas para proteger as populações tradicionais e estimular a conservação ambiental. E também aprovar leis e sistemas de fiscalização para punir os responsáveis por impactos ambientais. Beleza, pessoal? Aqui ele vai dar uma dica para a gente de como lidar com esse tipo de situação da preservação ambiental. Ele fala aqui sobre os indígenas. Aqui. São os povos nativos. Tá certo, pessoal? Eles convivem em equilíbrio com o meio ambiente. Quando você faz uma reserva indígena, você, teoricamente, sabe que eles vão conviver harmonicamente com aquele ambiente. Tá certo? Não vai ser de um modo exploratório. Ele pode derrubar? Pode, mas é para ele sobreviver. Entendeu? Não é, tipo assim, vai derrubar 10 mil hectares de floresta nativa para plantar soja. Isso você não vai observar numa reserva indígena. Eles conseguem preservar. Quando você preserva a floresta, lembre-se bem, preserva a vegetação, você preserva os solos e também vai dar um aporte aos animais. Tá certo, pessoal? Isso vai ser ótimo para a manutenção da vida, do bioma. Beleza? Outra coisa que ele fala, quando você preserva a vegetação, você diminui os impactos do efeito estufa, já que a vegetação nativa vai servir como captador de gás carbônico. Quando ele capta o gás carbônico, pessoal, você vai diminuir a quantidade de calor que tem na atmosfera. Consequentemente, vai dar um equilíbrio maior para esse ciclo aqui e para a biosfera. Beleza? As calotas polares, elas não vão derreter da forma assustadora, como está acontecendo agora. Beleza? Vai ter um equilíbrio, a temperatura média do planeta vai entrar em equilíbrio, não vai aumentar tanto como as projeções mostram. Entendeu? Então, isso vai servir para trazer para nós, para todo mundo, o equilíbrio ambiental. E vai ser muito importante. Só que ele destaca aqui que é um desafio. Nem todos estão dispostos a fazer sacrifícios para que isto aconteça.
Como assim, professor? Bom, vão existir países que eles vão emitir uma quantidade enorme de gás carbônico. Beleza? Esses dois países, pessoal, eles vão emitir altas quantidades de gás carbônico na atmosfera, por serem os maiores produtores industriais, por serem os maiores produtores de combustíveis fósseis. Tudo isso vai trazer consequências negativas para todo mundo, beleza? Principalmente por eles serem os maiores, primeiro, segundo, vai trazer consequências no mundo todo, não só para eles, tá certo, pessoal? Eles podem explorar tanto o Brasil, podem explorar outros países pequenos, tudo para manter o modo de vida, tudo para manter esse padrão exploratório que eles têm hoje em dia, beleza, pessoal? Isso é muito difícil. O dinheiro vai falar mais alto várias vezes, vai corromper os fiscalizadores, vai fazer vista grossa, tá certo? E não é só no Brasil, é em diversos cantos do planeta. Aqui na Indonésia, nessa parte aqui, da Ásia, eles têm também uma vegetação muito rica, que é muito explorada. A madeira, tem espécies de madeira que são caríssimas. O mogno é um exemplo disso, pessoal. Para você conseguir esse tipo de madeira, tem gente que paga milhares e milhares de reais ou de dólares por essa madeira para produzir alguma coisa, beleza? Para toda demanda, vai existir alguém para atender esta demanda. Não importa o preço, eles vão pagar. Por isso que preservar vai se tornar algo desafiador para o futuro do Brasil e o futuro de todo mundo. Beleza, pessoal? Então, agora nós vamos resolver algumas questões, pessoal, para fixar o nosso conteúdo. Beleza? Então acompanhe comigo. Bem, pessoal, vamos ler as questões, tá certo? Acompanhe na matéria de vocês, que eu vou dar uma leitura aqui para a gente conseguir acompanhar. Beleza? Vamos lá, primeira questão. Todos os fatores abaixo contribuem para a perda da biodiversidade, exceto item A, destruição do habitat. Ele vai contribuir ou não vai contribuir? Ele vai contribuir, beleza? Lembre-se, ele quer o que não vai contribuir. Letra B, contaminação da água, dos solos e do ar. Vai contribuir? Com certeza vai. O aquecimento global. Letra C, vai contribuir também. Letra D, a introdução de espécies invasoras. Com certeza vai contribuir. Ele vai quebrar o equilíbrio ambiental. Tá certo? E letra E, o uso sustentável dos recursos naturais. O uso sustentável dos recursos naturais vai contribuir para a perda da biodiversidade? Claro que não, pessoal. Ele vai contribuir para que a biodiversidade entre em equilíbrio. Quanto mais você preserva, melhor para o meio ambiente, melhor para a gente, melhor para aqui, para a nossa biosfera. Beleza, pessoal? E sobre essas espécies invasoras, nós podemos destacar algumas vegetações que são muito comuns no Brasil. Exemplo, aquele da sempre verde, ou conhecido também como Uni da Índia. É uma espécie invasora que ela vai ganhando espaço cada vez maior, fazendo com que as outras fiquem suprimidas. Beleza? Então, de jeito nenhum, ela vai contribuir para a diversidade ambiental. Beleza, pessoal? Vamos avançar para outra questão. Questão 2, pessoal. Analise as alternativas abaixo e marque aquela que descreve uma das consequências da introdução de espécies exóticas em uma área. Vamos analisar os itens. Letra A. Diminuição da competição entre organismos que vivem ali. Letra B. Garantia de uma maior disponibilidade de alimentos para as espécies daquele habitat. Letra C. Reprodução exagerada da espécie exótica em virtude da falta de predadores naturais. Letra D. Poluição e contaminação do ambiente em que as espécies exóticas vivem. Letra E. Equilíbrio da cadeia alimentar daquele local. Pessoal, ele quer que a gente mostre a consequência da introdução dessas espécies exóticas. O que é exótico? Algo que não é comum. Beleza? Algo que não está naquele habitat.
Por exemplo, como eu falei anteriormente, o Nidaíndia, ou a sempre verde, é uma espécie exótica. Ela não é brasileira, mas só que ela se adaptou bem ao clima brasileiro. Só que ela acaba suprimindo outro tipo de vegetação nativa, fazendo com que elas diminuam e o Nidaíndia, ou a sempre verde, cresça sem parar. Beleza? Ela vai trazer consequências ruins, pessoal, para o equilíbrio ambiental. Então, vamos analisar aqui o que seria ruim para o equilíbrio ambiental. Garantia de uma maior disponibilidade de alimentos? Claro que não. Como é uma espécie que foi introduzida, a quantidade de alimentos vai ser menor. Por quê? Porque nem todos os animais, ou nenhum animal, é adaptado para aquele tipo de vegetação que está sendo introduzida lá. Entendeu? Por isso que vai ser prejudicial. Outra, diminuição da competição dos organismos que vivem ali. Vai aumentar a competição. Por quê? Porque essa espécie, ela consegue suprimir outras menores. Outras que não tem como competir com ela. Tá certo? Porque ela vai crescer tanto, vai consumir, vai sugar toda a energia solar possível e vai fazer com que as outras plantas não tenham essa quantidade de luz solar suficiente para poder crescer. Beleza? C. Reprodução exagerada das espécies exóticas em virtude da falta de predadores naturais. É uma consequência bem considerável, tá certo? Como não tem predador, como não tem quem faça o uso daquela vegetação, ou até mesmo do animal que está lá, que é exótico, pode ter animais exóticos também, beleza, pessoal? Estou destacando aqui o Nidaíndia porque ele é muito comum, mas pode existir animais exóticos que não têm predadores naturais, que eles vão se reproduzir descontroladamente e vão começar a invadir o território de outros animais, tá certo? Isso vai trazer consequências negativas. Então, a letra C a gente deixa aqui. Letra D, poluição e contaminação do ambiente, com certeza, pessoal, isso acontece. E equilíbrio na cadeia alimentar daquele local. O equilíbrio, será que vai ter o equilíbrio? Tenho certeza, pessoal, já que a competição vai ser totalmente diferente. Então, pessoal, nós podemos destacar aqui como a resposta certa a letra C. Reprodução exagerada das espécies exóticas em virtude da falta de predadores naturais. É a que mais se encaixa aqui no momento. Beleza, pessoal? Por quê? Porque as espécies que estão introduzidas, elas não vão ter predadores, se elas se adaptarem ao ambiente, elas vão crescer rapidamente e fazer com que a vegetação nativa fique suprimida e a vegetação introduzida cresça, causando um desequilíbrio. Lembre-se bem, se a vegetação nativa sair, os solos vão perder e os animais vão perder. Beleza, pessoal? Vamos lá para a próxima questão. Questão 3, pessoal. Sobre a destruição de habitat, marque a alternativa incorreta. Vamos lá analisar. Item A. É uma das causas de perda de biodiversidade? Destruição de habitat é uma das causas de perda de biodiversidade? Sim, com certeza. Então, essa aqui é o item correto. Como ele é o item correto, vamos ler os outros. Letra B. Geralmente, é consequência dos processos de urbanização e de desenvolvimento da agropecuária. O que a gente destacou nessa aula aqui, pessoal? Crescimento da agropecuária, o crescimento da urbanização, sem entrar em equilíbrio com o meio ambiente, vai causar desordem, vai causar desequilíbrio. E as espécies mais sensíveis, elas vão sair perdendo nesse processo. Então, o item B está correto. Item C. O aquecimento global leva à destruição de habitats. Com certeza. Lembre bem, pessoal. O aquecimento global vai causar aumento da temperatura do globo terrestre, que vai trazer consequências principalmente para as regiões mais sensíveis a aumento de temperatura. Ou seja, os polos. Os polos, pessoal, eles vão sobreaquecer e a água que está em estado sólido vai derreter, fazendo com que o nível do mar aumente e fazendo com que as espécies menos adaptadas, pessoal, ao aumento do nível do mar, elas comecem a desaparecer. Beleza? Principalmente a região de estuário, ou seja, aquela região de contato do rio com o mar. Beleza? São regiões que vão sofrer muito. Então, o aquecimento global leva, sim, à destruição de habitats. Beleza? Está correto.
Ele quer o item errado, vamos avançar. Letra D. É um problema que pode ser resolvido levando as espécies das áreas destruídas para uma área de preservação em outro bioma. Vamos analisar mais tarde isso aqui. E o item E. As plantas são um dos organismos mais afetados pela destruição de habitats, uma vez que não conseguem migrar para outras áreas. Isso está completamente correto. As plantas, pessoal, elas não conseguem migrar. Vocês vê, se uma área é totalmente devastada, principalmente ela vai perder sua biodiversidade, porque não tem como a planta caminhar para outros locais. O processo de ocupação das plantas é muito lento, muito demorado. Entendeu? E se o ser humano começar a desmatar de uma forma desenfreada, ela não vai conseguir replicar a sua espécie. Sobrou para a gente, pessoal, o item D. Um problema que pode ser resolvido levando as espécies de uma área destruída para uma área de preservação em outro bioma. Pessoal, isso não dá certo. Você introduzir uma espécie de um bioma para outro vai causar desequilíbrio. Eles não vão conseguir sobreviver devido à falta de alimentos, devido à demora para se adaptar a um determinado tipo de clima, determinado tipo de situação. Por exemplo, se você for colocar uma espécie que precisa de muita água em uma região desértica, ela vai morrer. Beleza? Então, todo esse esforço vai ser em vão. Então, o item incorreto, que é o que a questão quer, é o item D. Tá certo, pessoal? Então, gente, muito obrigado por vocês estarem assistindo essa aula. Espero que vocês estudem, espero que vocês gostem. E vamos avançar cada vez mais no conteúdo, tá certo? Então, um abraço. Obrigado.